Em tempos de crise, manter o dinheiro guardado é extremamente necessário. Mas os dias estão difíceis. E saque nas contas poupança, por exemplo, bateram um recorde em 2015. O resgate daquele dinheirinho guardado está acontecendo cada vez mais. E ainda tem gente, por exemplo, de olho naquela grana acumulada do FGTS. Mas e aí? A gente pode sacar para quê? Quando? Como? Receba agora ou não? É dúvida demais, não é? Então, para sanar essas dúvidas, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a advogada Rosângela Batista, que vai falar tudo sobre o FGTS. Bom dia, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Bom, o nosso assunto surgiu de um tema, de uma sugestão de uma telespectadora. Já quero aproveitar e colocar na tela o print dela, foi através do Facebook, para a gente já começar respondendo a dúvida dela. Pode ser, doutora Rosângela? Vamos lá, olha só. É da Terezinha Mércia Ferreira Silva. Ela diz assim, ó, Patrícia, leva no Manhã Total pra gente um advogado para falar sobre a revisão do FGTS para os trabalhadores que tenham ou teve sua carteira de trabalho assinada no ano de 1999 a 2013. Quais são os requisitos para pedir esta correção? Mesmo para aqueles que já fizeram o saque, alguns até já aposentados. Obrigada. Obrigada a você, Terezinha. Está então aqui a Rosângela para responder. E aí, Rosângela? Então, essa situação já está plenamente sendo discutida no Poder Judiciário. Porém, estão temporariamente suspensas. Ainda não tem decisão de mérito de nenhuma delas. São milhares de ações que foram ajuizadas no Brasil todo. Acontece por ser polêmico o tema, muito polêmico, depende de decisão, basicamente. O que está pegando nisso? Por que os trabalhadores ainda não receberam resposta a respeito dessas ações revisionais? Veja bem, tem o FGTS, ele precisa ser decidido primeiro a ilegalidade da TR. A TR não pode ser aplicada por ser um índice altamente prejudicial ao trabalhador. Isso é ponto pacificado já, isso já está decidido. Porém, não é tão simples assim. Então, por isso que o trabalhador fica totalmente perdido com relação a isso. Então, o Supremo Tribunal Federal, bem tanto quanto... Peraí, Patrícia, que eu fiz uma pequena confusão aqui. Vou simplificar isso, porque é muito confuso. Sem problemas. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, vai decidir se a TR é inconstitucional ou não. Que ela é inconstitucional, não há dúvida, mas precisa do julgamento final dele. A partir desta decisão é que vai se decidir qual índice vai corrigir pela inflação, em função da grande disparidade de correção que houve em prejuízo total do trabalhador. Isso eu não tenho dúvida. Ninguém tem dúvida do meio jurídico a respeito disso. Enquanto que o Fundo de Garantia corrigido pela TR, desde 99, parou em 2013? Não, continuou em 2014. Também nessa correção infundada, totalmente prejudicial ao trabalhador. E sendo que o índice de inflação é o que deveria estar corrigindo essas contas do FGTS. Por que isso também? Existe um parâmetro de interpretação também assim. Ora, se a Caixa corrige pela TR, não é justo que o enriquecimento ilícito ocorra. Por quê? Porque a Caixa pega esse mesmo dinheiro e investe nos financiamentos. E ela recebe do público que precisa dos financiamentos o juro altamente elevado, taxas que não são permitidas ao consumidor discutir quando ele precisa do dinheiro e ainda o juro de qualquer financiamento do sistema financeiro da casa própria. A gente percebe então que os trâmites são muito confusos e isso gera dúvida entre a população. Essa é a grande injustiça que se pratica contra o trabalhador. E contra isso que... Está aí o questionamento. Está aí o questionamento. Então, eu até sugiro que os trabalhadores não devam ficar muito apreensivos agora, não, e nem tão preocupados em correr para a justiça com essa avalanche de milhares de ações. Sabe por quê? Porque já tem uma ação civil pública. Essa ação civil pública da Defensoria Pública da União do Rio Grande do Sul, ela é de efeito coletivo. Ela vai abranger toda a coletividade dos trabalhadores. Quando for decidido pelo Supremo, automaticamente vai corrigir todos os saldos vinculados do FGTS. Agora, quando a gente lança esse tema, né, abrindo aqui FGTS, nós falamos a respeito desse tema na nossa fanpage e algumas pessoas têm dúvidas e dúvidas bem comuns. Então, eu vou fazer um bate-bola com você, Rosângela, para a gente sanar nessas dúvidas. Primeiro, quem tem direito ao FGTS? Vamos lá. Todo trabalhador brasileiro com carteira assinada. Todos, a partir da Constituição de 1988, exatamente. Quando que ele pode sacar?
Ele pode sacar em situações específicas. São 17 situações específicas. As principais. Eu trouxe aí. as principais, para não gerar muita confusão também na cabeça das pessoas. Demissão sem justa causa, essa todo mundo já conhece. Já sabe, né? Isso. Rescisão indireta, quando existe culpa, quando a culpa pelo término do contrato é atribuída ao empregador. Aposentadoria concedida pela Previdência Social, também, sem dúvida, essa daí. Falecimento do trabalhador, quem saca serão os herdeiros. Quando o trabalhador permanecer com essa conta inativa por 3 anos ininterruptos. Aí ele tem direito. Exatamente. Quando o trabalhador ou qualquer dos seus dependentes for acometido de câncer, portador do vírus HIV e estiver em estado terminal em razão de qualquer outra doença grave. Quando o trabalhador tiver idade superior a 70 anos, para pagamento total ou parcial do valor da aquisição da moradia na casa própria. Isso quando ele não tem outro imóvel financiado no sistema, é claro, e tem que ter no mínimo 36 meses de contribuição. Esses são os 9 os principais, motivos, mas são 17 sacar ao todo. o FGTS. Isso. Aproveito para perguntar, e quando a gente quer utilizar o FGTS para moradia? Então, aí você tem que entrar nessa situação que é o nono mais utilizado, que é o motivo exatamente utilizado. Passar na triagem, ser um dos beneficiários, é claro, do sistema, não ter casa própria e tem que ter conta por no mínimo 36 meses de contribuição. Tem uma outra pergunta aqui da Samira, também aqui pra gente, como utilizar o FGTS em operações de consórcio imobiliário? Ainda não é permitido. Não? Não, que eu saiba não tem ainda essa permissão, a não ser para quitação. Só se for quitação. Enquanto ela estiver pagando a prestação do consórcio, não. Outra pergunta também, agora do Rafael. Essa possibilidade. Como sacar o FGTS no exterior? É possível? Olha, a pessoa, o trabalhador estando no exterior... O trabalhador. Tenho para mim que não. A legislação não contempla essa possibilidade, principalmente se ele estiver morando fora do país. Quando ele mudar do país, o trabalhador, ele vai ter que deixar constituído aqui ou constituir via procuração por intermédio das embaixadas. Seja um familiar, procurador, alguém. uma pessoa de total confiança dele. Para diligenciar isso, fazer o saque do FGTS para ele, depois de 3 anos, é claro, né? Estou deduzindo que seria um tempo sem contribuição, claro, se ele está no exterior. Depois de 3 anos da conta inativa. Seria por aí. Outras dúvidas comuns e que chegaram através da nossa fanpage e também do nosso WhatsApp, agradecendo ao pessoal que participou com a gente, muito obrigada. Em relação de quanto é descontado na folha do trabalhador pelo patrão, né? 8%, não é? 8%. Do salário que é recolhido para o FGTS. Não, na realidade, é a empresa que sustenta como encargo social o pagamento do FGTS. Esse valor, na realidade, ele é uma poupança compulsória, feita pelo empregador para o empregado. Ele não é descontado do empregado. Do empregado, que vem descontado os 8% é o INSS. Não se confunde com o FGTS. A mania que a gente tem é porque pegou e recolheu, mas é dele, né? Aquele o INSS desconta, vai para o INSS. Guarda. Aquele que do FGTS é o patrão, é que é obrigado a pagar. É uma poupança forçada. Em série, mas é a empresa que paga. Agora, grande risco corre o trabalhador, Patrícia, como muitas empresas ou muitos patrões empregadores não fazem o recolhimento. Estão sonegando essa obrigação social em função do contrato de trabalho. E não digo a maioria, alguns trabalhadores só vão descobrir isso na hora que eles forem demitidos. Então é importante ficar atento, então, né? Tem que estar vigiando, tem que estar vigiando, tem que estar indo na Caixa, sempre pedir o extrato, é um direito do trabalhador o extrato. A Caixa manda quando o endereço está correto, não tem nenhuma... Dá para ir acompanhando. Não, mas ele tem que estar olhando tudo isso. E se ele descobrir que o patrão não está recolhendo o FGTS, o que ele tem que fazer? Ele tem que denunciar na Caixa Econômica Federal, ele tem que denunciar no sindicato da sua categoria. E quando é muito grave a lesão ao direito do trabalhador, ele pode entrar com uma ação trabalhista, inclusive, isso é causa de rescisão indireta. Em alguns casos, até pedir uma ação indenizatória, quando descobre que o patrão sonegou, não cumpriu essa obrigação social. Tá certo, nós batemos um papo aqui nessa segunda-feira de carnaval com a Rosângela Batista, que é advogada. Obrigada. Adorei recebê-la aqui, muito obrigada pelos esclarecimentos e volte mais vezes, viu? Obrigada. Um ótimo dia para você e um bom feriado. Para vocês tchau, também. tchau. Tchau.